Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Ivaldo Costa, uma alegria muito grande poder estar aqui, uma vez mais para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando da Assembleia de Deus em Joinville, igreja esta pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior e o pastor Eliseu Melfior, que também é o coordenador geral da nossa EBD em Joinville. Muito bem, hoje nós estaremos comentando a lição de número 11, 16 de março de 2025. Estamos estudando esse trimestre uma lição muito especial, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, grande teólogo, grande comentarista das Escrituras Sagradas. Portanto, nós estamos aqui para proporcionar a você subsídios para que você, professor, possa ministrar a sua aula com mais riqueza de conhecimento. Logicamente que o nosso propósito aqui não é exaurir todo o conhecimento, todas as informações da nossa lição, mas, como já falei anteriormente, contribuir com você para que a sua aula ela possa ser ainda muito melhor. Que Deus possa nos abençoar de forma toda especial. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça também de se inscrever no nosso canal e, se puder, compartilhe com seus amigos esta aula, que eu acredito que será de grande valia para o conhecimento de todos nós. Muito bem, lição de número 11, hoje nós estaremos tratando sobre o assunto A salvação não é obra humana. E eu quero, de antemão, já conceituar a palavra salvação, que teologicamente a salvação é geralmente entendida como a libertação do pecado e da morte, e a reconciliação com Deus. Esse conceito é baseado na crença de que, através de Jesus Cristo, a humanidade pode ser salva da condenação eterna, recebendo a vida eterna com Deus. A salvação é vista como um ato de graça divina, acessível pela fé, e é frequentemente associada a um processo de transformação espiritual. Esse processo se dá através da justificação, santificação e regeneração, que também envolve arrependimento, perdão e a recepção do Espírito Santo. Muito bem. O nosso textuário está em Tito, capítulo de número 3, versículo 5, que diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você a palavra misericórdia no seu sentido original. A relação entre a palavra misericórdia e o útero de uma mãe é profunda e simbólica, especialmente nas escrituras bíblicas. Em hebraico, a palavra rachamim, que também é traduzida como misericórdia, tem a mesma raiz da palavra rachem, que significa útero. Isso sugere uma conexão entre o amor compassivo e acolhedor, e a ternura e proteção de uma mãe pelo filho no ventre. Assim, a misericórdia de Deus pode ser entendida como uma ação de acolhimento, cuidado e compaixão, de maneira semelhante à forma como uma mãe cuida de seu filho antes do nascimento, concedendo-lhe conforto, segurança e nutrição. Esse vínculo entre misericórdia e útero destaca a ideia de um amor profundo e incondicional. Logicamente que não se pode comparar o amor de uma mãe
com o amor de Deus. O amor de Deus é muito superior ao amor de uma mãe, conforme Isaías 49:15, que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Como eu falei, o amor de Deus ele é superior ao amor de uma mãe. Por isso que essa palavra, misericórdia, no hebraico, no seu sentido original, ela tem tudo a ver com a questão do útero, que é o órgão que acaba por desenvolver, gerar o ser humano, a criança, né, no seu início de vida. A verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelos méritos de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição. Primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E, em terceiro lugar, correcioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. A nossa palavra-chave desta lição é salvação. A introdução da nossa lição nos diz: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Logicamente que você já fez a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 a 10, é que justamente aqui o comentarista ele está tratando sobre a miséria humana e a maneira como nós alcançamos a salvação. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, exceto por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, o pecado ele nos torna mortos para com Deus. A Bíblia diz que o pecado ele veio para destituir o homem de Deus. Mas aí Jesus Cristo vem e nos proporciona a salvação. Que salvação é essa? Nos dá a possibilidade novamente de uma reconciliação com Deus. Muito bem. A nossa lição ela tem 3 pontos e cada ponto 3 subpontos. O primeiro ponto é a salvação sob a graça de Deus. O primeiro subponto, uma descrição do estado espiritual humano. Nós vamos trabalhar os versículos de 1 a 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. O apóstolo emprega algumas expressões para fortalecer a dura realidade do pecado. Vejamos bem o que o pecado ele pode provocar na vida do ser humano. Ele nos torna mortos em ofensas e pecado. Ele nos dá a condição de andar segundo o curso deste mundo, também segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos nos desejos da nossa carne e éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Muito bem empregado aqui pelo nosso comentarista, a maneira como nós estávamos, mortos para com Deus. A pior morte que pode existir é a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus. Então vejamos bem o segundo subponto, mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou", no versículo 1, "e vos vivificou juntamente com Cristo", versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Versículos 4 e 5. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caiu e está separada de Deus, conforme Isaías 59, versículo de número 2. E não significa aniquilação espiritual total.
Olha só, o que nós entendemos por isso aqui? Que enquanto há vida, há esperança de salvação. Nós vamos ver no decorrer da nossa lição que a nossa responsabilidade como seres humanos também para que alcancemos a salvação, ela está em crer e confessar. Capítulo de número 10 da carta de Paulo aos Romanos, aí diz que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso quer dizer que ainda há esperança para aqueles que estão vivos. Se arrependerem e reconhecer o sacrifício de Cristo, poderão alcançar a vida eterna. A vida, novamente, no sentido de reconciliação para com Deus. O terceiro subponto da nossa lição fala sobre a exegese dos versículos 8 a 10. Esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana, ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, ou seja, nós somos salvos pela misericórdia, pelo aquele grande amor que nós encontramos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor indizível, um amor inexplicável. Então, é fruto desse amor que nós recebemos esse favor imerecido de Deus. O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. A expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Olha, nós não somos salvos unicamente pela fé. O que nos salva é a graça de Deus. Mas a nossa participação nesse processo de salvação na nossa vida é também a nossa fé. É por isso que a cada dia nós precisamos estar estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai gerando em nós um maior percentual de fé, para que possamos crer em Deus e no seu amor para conosco, através do sacrifício, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o perdão, pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Olha só, então Jesus Cristo morreu nos substituindo para pagar o preço pela nossa vida. Cristo cumpre o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, sendo, ao mesmo tempo, sumo sacerdote e sacrifícios, conforme Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 10. O Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 21 a 26. A palavra ilasmos tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. Todavia, notavelmente, o próprio Deus fornece essa oferta. Veja bem que é o próprio Deus o maior interessado em salvar o homem. O homem por si só, nem mesmo ele pode desenvolver esse interesse pela salvação, mas o próprio Deus, ele se manifesta com seu amor tão grande, propiciando o interesse em salvar a todos os homens. A Bíblia fala sobre a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos ao segundo ponto, que fala sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade. Essa palavra soteriologia, ela se divide em 2 palavrinhas, que é soteria, que significa salvação, e logia, que é
estudo. Então vamos ao primeiro subponto, que fala sobre os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no sincrismo. É defendida também pelo Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os reencarnacionistas acreditam que a salvação não é uma conquista de uma única vida, veja bem, preste atenção nisso, mas sim um processo contínuo que ocorre ao longo de várias encarnações. Para eles, uma alma passada por múltiplas vidas, a evolução espiritual é alcançada por meio da experiência de cada uma delas. O objetivo final é alcançar um estado de perfeição ou iluminação, de modo a se libertar do ciclo de reencarnações. A tranquilidade, portanto, depende do aprendizado e da transformação moral e espiritual ao longo dessas vidas. Em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Então vejam bem que os reencarnacionistas, eles acreditam num processo de reencarnação. Vem, vive, morre, nasce em outra vida e nisso vai se desenvolvendo muitas vidas e nesse processo também vai, conforme eles acreditam, vai havendo um processo de purificação até que a pessoa ela chegue a um estado inteiramente de perfeição. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Salmo 78, 39. Porque se lembrou de quem eram de carne, vendo que passa e não volta. O que a Bíblia está dizendo? Que uma vez que o homem morre, ele morreu, ele não pode mais voltar. Ele não nasce de novo, ele não se reencarna. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. João 9, 1 a 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus descarta toda a possibilidade aqui de uma reencarnação, porque conforme as palavras dos discípulos, eles estavam dizendo aqui que esse homem cego que Jesus curou, ele tinha trazido essa deficiência dos seus antepassados. E Jesus, de uma vez por toda, ele nega toda essa possibilidade. Muito bem, vamos ao segundo subponto, que fala sobre os galacionistas, o que eles pensam sobre a salvação. Então, os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, conforme Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, versículo 1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Sua visão é mais legalista, vendo a salvação como algo a ser conquistado por meio de rituais. Veja bem, obediência e cumprimento de preceitos específicos. Para eles, a salvação exige um comportamento rigoroso que deve ser seguido de forma disciplinada. Então vejam bem, quem eram esses judaizantes? Eram pessoas judias, né, ou judeus que aceitaram o cristianismo, aceitaram a pregação de Paulo, mas depois de um tempo eles voltaram às velhas práticas do judaísmo e agora estavam levando ou querendo levar a igreja, aqueles cristãos na Galácia, né, aos quais tinham recebido o evangelho do Senhor Jesus Cristo, também a estarem praticando os rituais
do judaísmo, como forma de a pessoa alcançar a salvação. E Paulo ele vai lutar inteiramente contra essa proposta, né? Conforme aqui, Atos capítulo número 15, versículo 1, vai até haver um concílio aqui para que fosse deliberado o que seria necessário para que os gentios, aqueles que estavam recebendo o evangelho, pudessem agora ter como parte do seu comportamento agora, uma vez que já eram cristãos. Então, tanto os reencarnacionistas como os galacionistas colocam aqui como meio para a salvação práticas, obras, comportamentos, rituais. E nós vamos ver na frente que nada disso pode salvar o homem. Mas vamos ao terceiro subponto, que também fala sobre os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Fundado por Mani em 216 e 276, na Pérsia atual, Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo controle da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. Eles viam o mundo material como algo negativo, e a salvação depende do conhecimento superior para transcender essa realidade. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus. Conforme Jó, capítulo de número 1, versículos 12, também Jó, capítulo 2, versículo 6, Marcos 5, versículo 7 ao 13. A salvação é para todas as pessoas. Vejam bem que os gnósticos, eles acreditavam que apenas os iluminados, aqueles que tinham um conhecimento superior, poderiam serem salvos. Os demais que não tinham suas mentes iluminadas, que não tinham conhecimento suficiente, não poderiam receber a salvação. E aí a Bíblia, conforme aqui título 2:11, vai dizer que a salvação é para todas as pessoas, tanto os que têm muito conhecimento, quanto aqueles que têm médio conhecimento, quanto aqueles que têm pouco conhecimento. Mas a salvação é para todo aquele que nele crê, conforme diz a Bíblia. Em relação à visão bíblica, a salvação no cristianismo ortodoxo é oferecida por graça através da fé em Jesus Cristo, não dependendo de múltiplas encarnações, rituais legais ou conhecimento esotérico. A Bíblia ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus e que é acessada por meio da fé, arrependimento e confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu trouxe aqui para vocês alguns versículos que vão corroborar toda essa verdade. Primeiro, João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Evangelho de João, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Também Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, essas 4 referências aqui, elas já são suficientes para dizer que somente por Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. E como nós falamos lá no início, o ser humano ele é inteiramente necessitado de esse favor imerecido, dessa graça de Deus,
para que ele possa alcançar a salvação para a sua alma. Muito bem, chegamos ao ponto 3. Continuamos falando sobre as soteriologias inadequadas de hoje. E o primeiro subponto vai falar sobre o islamismo. Vamos ver o que o islamismo pensa sobre a salvação. Segundo essa religião, se as boas ações superam o máximo, tal pessoa irá para o paraíso, conforme o Alcorão 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190 a 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. Como vai haver salvação se não tem amor? A Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sãos, ele veio justamente para os enfermos, ele veio para aqueles que são necessitados, para aqueles que são carentes. Então, logicamente, para que isso aconteça, tem que ter amor. O propósito de Deus é salvar as pessoas, sem fazer acepção. Ele deseja com que todas as pessoas das mais diversas etnias sejam todos alcançados pelo seu amor. Eu volto a frisar o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o Islã pensa sobre Deus? No Islã, Deus é chamado de Alá e é considerado único e indivisível. A crença central da Islã é o Tawhid, a unidade absoluta de Deus. Então, eles desconsideram a Trindade. Eles são unitaristas, né? Como já estudamos nas nossas lições anteriores. Descartam a pessoa do Filho, né, como um ser divino, e também do Espírito Santo. O que eles pensam sobre Jesus Cristo? O Islã confirma Jesus, que é chamado por eles de Isa, como um grande profeta, mas não como filho de Deus ou Salvador. Eles acreditam que Jesus não foi crucificado, mas sim que foi levado ao céu por Alá, e que ele retornará no final dos tempos. É o que eles pensam sobre Jesus Cristo. Também, o que eles pensam sobre a Bíblia? Os muçulmanos acreditam que a Bíblia foi revelada por Deus, mas acreditam que ela foi corrompida ao longo do tempo. O Alcorão é considerado a última revelação dada a Maomé e é vista como a palavra imutável e final de Deus. É o que eles pensam sobre a Bíblia. O que eles pensam sobre a salvação? A salvação no Islã depende de crer em Alá, nos profetas e na prática de boas ações com o objetivo de agradar a Deus. O julgamento final determinará quem será salvo e quem será punido. Também eles rejeitam a Trindade e outros cristãos. O Irã, que significa inspiração divina, rejeita a Trindade e a revelação de Jesus, além de não aceitar muitos aspectos do cristianismo tradicional, como o pecado original. No Islã, a salvação é alcançada através da fé em Alá, boas ações e o cumprimento dos pilares do Islã, como a oração, o jejum e a caridade. A decisão final sobre quem será salvo está nas mãos de Alá, que julgará as pessoas no dia do juízo. A Bíblia diz, em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, aí já está a sentença. Não é Deus que vai condenar. Não é ninguém que vai condenar outrem, senão a própria pessoa, no sentido de não crer no sacrifício de Jesus Cristo. Se com teu coração creres, Paulo, já citei isso aqui, Paulo falando aos Romanos no capítulo número 10, do versículo 10 em diante, ao versículo 8 em diante, se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aí é a nossa parte desse processo da salvação e que o Islã nega,
né? O Islã nega. Muito bem. Corroborando tudo isso que eu estou falando aqui, eu trouxe para vocês algumas referências do Alcorão, né, que eles citam sobre a questão da salvação. Por exemplo, no Surah Al-Baqarah 2:112. Sim, quem se submete particularmente a Allah e faz o bem, terá sua recompensa com seu Senhor, e não haverá temor sobre eles, nem serão tristes. Isso aqui é o que o Alcorão diz. Também no Surah At-Taubah 9:72, diz: para os crentes e as crentes, para os muçulmanos e as muçulmanas, os crentes e as crentes que praticam bem, eles são os herdeiros do paraíso, onde viverão para sempre. Ou seja, aqui já está fechando que quem não aderir ao islamismo, logo está fora da salvação, né? No Surah Al-Irã 3:85 fala: e quem segue outra religião que não seja a Islã, nunca será aceito. No último dia será um dos perdedores. Então isso aqui é o que está escrito no Alcorão, é o que é pregado no islamismo para que se alcance a salvação, né? Contradizendo inteiramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos ao segundo subponto, que serão as testemunhas de Jeová. O que elas pensam sobre a salvação? Como as testemunhas de Jeová elas pensam no sentido de angariar, conseguir a salvação. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. João 14:6. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e o segundo que vai herdar a terra. A teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que a testemunha de Jeová, que pertence à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. O que a Bíblia pensa sobre isso? A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, conforme Romanos 8:9, e que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. As testemunhas de Jeová acreditam que a salvação depende da aprovação aos ensinos da organização, como trabalho de pregação e adesão às suas doutrinas. Eles acreditam que apenas os 144 mil eleitos terão a salvação no céu, enquanto uma grande multidão viverá eternamente na terra. Então, vejam bem que também aqui o número já está fechado, né? Conforme a crença das testemunhas de Jeová, que são de 144 mil. Mas nós vamos explicar isso um pouquinho mais na frente. Eu trouxe também algumas referências para que os irmãos entendam que o que nós estamos falando aqui acerca das testemunhas de Jeová são o que eles pensam, né, conforme a sua Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo. Então, as referências deles, para crerem dessa maneira, eles citam João 14:6, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus 7:13-14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E também Apocalipse 7, versículo 9-10, sobre a grande multidão, que fala: depois dessas coisas vi e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmeiras nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os 144 mil mencionados em Apocalipse
7, 4 a 8. E também sobre a grande multidão, que está em Apocalipse 7, 9. Ambos os textos estão no contexto da visão de João sobre o fim dos tempos. Os 144 mil mencionados em Apocalipse são descritos como um grupo de pessoas seladas, preste atenção nisso aí, de todas as tribos de Israel, simbolizando pureza e fidelidade a Deus, e que evangelizarão no período da grande tribulação. Já uma grande multidão é descrita como um grupo inumerável de todas as nações, tribos, povos e línguas que estarão diante do trono de Deus. Então, o contexto dessas passagens bíblicas vai muito se diferenciar da forma como as testemunhas de Jeová elas acreditam. Por quê? Porque os 144 mil aqui, conforme a nossa visão ortodoxa da Bíblia Sagrada, ela fala de judeus, né? de 12 mil de cada tribo de Israel, que inclusive no período da grande tribulação, eles serão protegidos, guardados por Deus, né? E serão evangelizadores. Através da pregação deles, muitas pessoas se renderão a Cristo, aceitarão a Cristo como seu Salvador e não negarão a Jesus e também não irão aderir ao sistema, ao governo do anticristo. Também, já chegando quase que ao final da nossa lição, nosso terceiro subponto, o mormonismo. O que os mormons pensam acerca da salvação? Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças. Eles compartilham ordens segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por ressurreição e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador, conforme João 14, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação não é por méritos humanos, ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé, conforme está escrito em Tito 3, versículo 5, Efésios 2, versículos 8 e 9. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito, capítulo 2, versículo 11, e também Judas, versículo de número 3. Quem são os mormonistas? Eles pertencem, para quem não sabe, à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, eles são os mormons. Então, o que eles pensam sobre a salvação? Os mormons acreditam que a salvação começa com a fé em Jesus Cristo, mas também inclui práticas como confiança, batismo e o cumprimento dos mandamentos da igreja. Ou seja, eles não restringem apenas a salvação na crença no sacrifício de Jesus Cristo. Para que haja salvação, precisa haver complementos, né? Por exemplo, como a prática, né, do batismo, o cumprimento dos mandamentos e outras coisas que vão complementar, né, para que essa pessoa que adere ao mormonismo ela possa ser salva. Eles acreditam na salvação para os mortos e na exaltação onde os fiéis podem eventualmente se tornar deuses. Eu trouxe também algumas referências do livro dos Mormons para embasar tudo isso aqui que eu estou falando. Bom, segundo o Nefi 25, 23 a 26 diz: porque nós sabemos que é por graça que somos salvos, depois de tudo, o que podemos fazer, porque eis que a graça de Deus nos é dada conforme a lei de Cristo. E, portanto, quando tomamos sobre nós os nomes de Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, seremos salvos. Isso aqui é o que os mormons pensam e que está escrito
no seu livro dos Mormons. Também, Moroni 10:32, portanto, meus amados irmãos, digo-vos que, se tiverdes fé em Cristo, arrependendo-vos de vossos pecados e com solução firme de servir a Deus, deveis ser batizados em seu nome. Um complemento aqui para ser salvo, o batismo. Alma, capítulo de número 11, 43 a 44. E os justos serão ressuscitados para a vida eterna, e depois de serem ressuscitados, serão levados para estarem à mão de Deus, para que a vida eterna possa ser dada a eles de acordo com a palavra de Deus. Eu também trouxe aqui versículos bíblicos da nossa Bíblia, né? O pensamento ortodoxo, o que a Bíblia fala sobre requisitos necessários para a salvação. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nós estamos chegando ao final da nossa lição, e o que é que nós estamos percebendo aqui, tanto no mormonismo, quanto pensamento das testemunhas de Jeová, quanto os reencarnacionistas, que as obras, elas são predicados necessários para que haja a salvação. E o que a nossa lição vem nos apresentando? Que a salvação, ela é alcançada pela graça de Deus. Na nossa leitura bíblica, em classe, que está em Efésios 2, do versículo 1 a 10, ele vai dizer justamente isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nós vamos agora trazer dois textos, um de Paulo e outro de Tiago, porque Paulo ele vai falar sobre a necessidade da fé para a salvação e também da graça de Deus, né, para que sejamos salvos, e Tiago ele vai corroborar as práticas como complemento, né, não para alcançar a salvação, mas como uma prática daquele que já foi salvo, daquele que já recebeu a salvação. Ele não pode agora viver uma vida distorcida, uma vida diferenciada daquilo que a Bíblia nos condiciona, em especial em estarmos praticando boas obras. Por exemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Tiago, capítulo número 2, versículos 14 a 17, diz: meus irmãos, que aproveitam se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem e nos necessitados de alimento cotidiano, e um de vocês lhe dizem: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e apresentem, não derdes as coisas feitas para o corpo, que virão daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Embora Paulo destaque que somos justificados pela fé e que não podemos confiar nas obras para alcançar a salvação, ele também confirma que as boas obras são uma consequência da fé verdadeira.
Efésios 2:10. Tiago, por sua vez, explica que a fé verdadeira sempre se manifestará em ações concretas, ou seja, as boas obras são evidência de uma fé viva. Ambos concordam que a fé é essencial, mas Tiago deixa claro que ela precisa ser acompanhada de frutos que a validem. Muito bem, chegamos à conclusão da nossa lição, e a nossa conclusão vai dizer: entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus, e isso é um ato soberano da sua graça e bondade, e a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, conforme Romanos, capítulo 2, versículo 4. Graça não é mérito, e nem o ato do pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Esteja sempre na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da Palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.